Em 2018, eu tinha 17 para 18 anos e eu estava finalizando o meu ensino médio. Durante o ano de 2018, que foi o meu terceiro ano, eu pensei em ter as mais diversas profissões que vocês podem imaginar, gente. Durante o ano inteiro, a minha ideia de vocação variou bastante. Isso porque eu sou um cara que tenho muitos gostos, sempre tive muitas possibilidades de tentar fazer coisas. E eu sempre tive muita liberdade, assim, por parte da minha família e pelas possibilidades que eu tinha mesmo, de o que eu poderia fazer. A minha nota no Enem foi boa, eu conseguiria passar para praticamente todos os cursos, exceto medicina, que se eu quisesse ir, teria que ser em alguma faculdade um pouco menos concorrida do que aqui na minha cidade. Mas de resto, eu passaria para todos. Então, eu pude ter todos os interesses que vocês podem imaginar. Durante o ano de 2018, eu pensei em fazer jornalismo, eu pensei em não fazer nada e ser músico, ou fazer uma faculdade de música mesmo. Eu pensei em fazer cinema, pensei em fazer direito, porque era uma coisa que a galera das humanidades, da minha escola pelo menos, ia fazer. Pensei em fazer todas todos os cursos, assim, que uma pessoa que é artista tem predisposição a fazer. E aí, um dia eu tava com um professor muito querido meu e tava desabafando sobre isso, né? Falando sobre profissões, sobre o que a gente escolhe. E ele falou pra mim, Caio, tu devia escolher fazer engenharia mecatrônica porque é o futuro e é uma coisa que tem muito a ver contigo. E lá fui eu, assim, uma criança, né? Eu acho que é muito louco que a gente tem que escolher a profissão com 18 anos. Eu acho que uma pessoa não sabe de nada da vida nessa idade. Lá fui eu fazer engenharia mecatrônica em Santa Catarina. Passei na federal de lá e fui pra Joinville, cara. Me mudei sem conhecer ninguém, sem saber de nada, sem saber direito também do que se tratava o curso. Eu fui na cara e na coragem mesmo e lá eu descobri que não era o que eu gostaria de fazer. O curso eu não curti muito e foi muito difícil pra mim estar longe da minha família, num lugar que eu não conhecia ninguém. Ainda mais numa cidade como Joinville, que, na minha opinião, é uma cidade meio estranha. Eu não curti muito. Mas também nunca mais voltei pra saber como é que tá hoje, né? Mas eu venho falar isso porque hoje no banho, né, tava refletindo sobre profissões, sobre o que eu já pensei em fazer, o que eu terminei fazendo e sobre todas as profissões que eu faria, que eu gostaria de ser. Eu acho que quando tu é uma pessoa que tem diferentes interesses, como eu tenho, né? Eu sinto que a gente poderia seguir por várias profissões. Eu escolhi seguir por arquitetura. E eu escolhi arquitetura porque quando eu voltei de Joinville, eu fui pra terapia e comecei a fazer meu processo terapêutico porque eu tava muito mal, né? Só quem já saiu da casa dos pais e voltou e depois de uma tentativa fracassada de ir pra um outro lugar estudar e tal, vai saber, vai se identificar com o que eu tô falando agora. É muito chato, né? E é muito deprimente tu sair, ter suas ideias, ter seus planos e ver que aquilo ali tava tudo errado, que não era pra ti, que, enfim, que não ia rolar daquele jeito. Então, depois de muito fazer terapia, né, a minha terapeuta sugeriu que eu fizesse arquitetura. Ela entendeu que eu me daria bem nessa área. Eu recomendo muito, se você tem a disponibilidade financeira, né, de fazer um acompanhamento terapêutico, uma orientação profissional. Eu acho que isso ajuda muito, porque no meu caso funcionou muito bem. Tô me formando em arquitetura agora e, cara, simplesmente amo o meu curso. Eu acho, assim, que era o que eu tinha que estar fazendo mesmo. Mas antigamente eu não tinha essa visão de arquitetura porque no meu colégio, simplesmente as pessoas que saíram de lá foram fazer só direito, medicina e engenharia. E, assim, a arquitetura foi uma ou duas garotas que saíram para fazer e tudo mais, e eu não tinha essa visão. Então, a primeira ideia que eu queria trocar aqui nesse vídeo era que, cara, eu acho absurdo a gente ter que definir a nossa vida, né? A nossa profissão, a nossa primeira faculdade com 18 anos, assim. Eu acho que é uma idade que a gente deveria estar experimentando, né? E eu me lembro de, na época, eu me cobrar muito, porque eu já tinha largado uma faculdade. E outros colegas como eu também se cobrarem muito por também terem testado alguns cursos, né? Não terem entrado direto no curso que eles resolveram ficar. Mas para você que tá passando por isso, ou que tá querendo reestruturar sua carreira, trocar de carreira, cara, eu acho que isso é a coisa mais normal do mundo, principalmente assim, entre os 18 e 20 e tantos anos. E isso ocorre simplesmente porque às vezes a pessoa realmente tem mais de um interesse. A gente tem referências de várias áreas e tem tanta coisa que a gente pode fazer. Hoje em dia, com a internet, cada pessoa pode ver milhares de cursos todo dia e a gente pode acessar esses cursos por meio do Enem e outros vestibulares, ou até mesmo a gente pode criar nosso próprio caminho empreendendo, tendo ideias novas.
E nesse contexto, realmente é muito difícil a gente se contentar com uma coisa só. E tá tudo bem, assim, a gente não precisa fazer uma coisa só pro resto da vida. Eu, pelo menos, acredito nisso, né? Mas a arquitetura me satisfez muito, realmente foi uma escolha que eu acredito que foi certa. Satisfaz muitos desejos meus infantis, de, por exemplo, querer saber o que acontece dentro daquela porta que tá escrito entrada restrita aos funcionários. Hoje que eu sou arquiteto e eu trabalho com isso, quando vou fazer levantamento, simplesmente a gente vira os lugares de ponta cabeça para tirar medida. E isso é algo que, quando eu era criança, sempre era uma curiosidade. É muito mágico quando a gente tem uma profissão que satisfaz algum desejo nosso da infância, né? Satisfaz essa curiosidade infantil de querer saber como as coisas são feitas, o que é que acontece nos prédios. E eu fiquei pensando também sobre outras profissões que eu já quis seguir ou que eu já pensei em fazer. Como eu falei, no ensino médio foi algo que mexeu muito comigo, essa coisa de profissão. Eu realmente pensei em fazer várias. Eu lembro que quando eu era criança, por uma época, eu queria muito ser inventor. E o que é inventor, né? Eu me lembro que eu vi o filme Tá Chovendo Hambúrguer, velho. E eu fiquei, assim, apaixonado. E eu queria ser inventor pra eu criar invenções novas. Queriam, caraca, fazer chover hambúrguer do céu e fazer esse tipo de loucura. Um artista é um inventor, um músico. Ele inventa canções e ele consegue realmente inventar mundos dentro daqueles álbuns, dentro daquelas músicas. E eu também sou empreendedor. Então, eu acredito que eu consiga fazer ideias tomarem formas e rumos que de certa forma também é uma invenção, sabe? Agora eu tô fazendo uma série aqui no canal falando sobre uma startup que eu tô criando, e isso não deixa de ser uma invenção. A inovação e o empreendedorismo é a forma que eu encontrei de virar inventor, além das artes e da música. Ser arquiteto também é ser inventor, de certa maneira. E hoje eu queria falar um pouco sobre essa minha trajetória dentro do mundo profissional, saindo do colégio e entrando no mercado profissional, e queria trocar essa ideia com vocês. Vocês sabem que esses vídeos no carro é mais para trocar ideia, para falar um pouquinho e conversar. E eu queria que vocês comentassem aí, rapaziada, o que vocês acham disso, se vocês estão saindo do colégio, se já estão no mercado profissional, se estão terminando a faculdade, se estão trancando a faculdade. Comentem aí pra gente trocar essa ideia. Um beijo. Deus abençoe vocês, rapaziada.